Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma resolução de questão de informática. Como sempre, vamos primeiro à leitura da questão. Acompanha comigo aí na tela do teu computador. Essa questão de 2016 se refere ao Word 2013 e ela indica o seguinte: vamos observar alternativa por alternativa, que eu acho mais eficiente para resolver esse tipo de questão. Então vamos lá. A letra A indica: é possível aplicar os recursos de formatação, aplicar negrito, centralizar, etc., em um símbolo, bastando aplicar o comando antes de selecioná-lo como um caractere normal? Então, primeiro eu quero mostrar para vocês, dentro do Word 2013, como inserir um símbolo e depois realizar o que a descrição da letra A indicou para saber se está certo ou errado. Então, vamos primeiro à indicação do significado de um símbolo aqui dentro do nosso Word 2013. Olha só. Quando tu clica na guia Inserir do Word 2013, existe um botão chamado Símbolos. E dentro desse grupo chamado Símbolos tem o botão, como eu disse, símbolo, e tem o botão Equação. O botão Equação serve para inserir símbolos de equações matemáticas. E o botão Símbolo, símbolos gerais. Eu vou clicar aqui no botão Símbolo, vou escolher um símbolo qualquer, vamos escolher aqui um determinado símbolo de copyright. Acabei de colocar e inserir um símbolo ali da marca de copyright, ok? Isso é um primeiro momento. Agora, olha só o que a questão dizia, isso que é a parte importante para a gente pensar. É possível aplicar os recursos de formatação, aplicar negrito, centralizar, etc., em um símbolo, bastando aplicar o comando antes de selecioná-lo como um caractere normal. Então, vamos tentar, por exemplo, aplicar negrito antes de selecionar esse símbolo como um caractere normal. Vamos fazer o seguinte: clico na guia página inicial, aqui nós temos um N, que é de negrito, e eu vou clicar agora. Percebe? Não foi aplicado o negrito naquele símbolo. Olha lá, aquele símbolo não ficou em negrito. Por quê? Ele disse: é possível aplicar os recursos de formatação, e aí ele deu como exemplo aplicar negrito, em um símbolo, bastando aplicar o comando antes de selecioná-lo como um caractere normal? Quando eu apliquei o negrito antes de selecionar esse símbolo como um caractere normal, se tu perceber, ele não aplicou a formatação negrito. Então não pode ser a letra A, porque na verdade eu primeiro vou ter que selecionar esse símbolo para depois aplicar a formatação indicada, né? Bem, vamos de novo aqui repetir a operação agora com a alternativa B. A alternativa A errada, não deu certo. Vamos para a alternativa B. É possível aplicar os recursos de formatação, aplicar negrito, centralizar, etc., em um símbolo, bastando selecioná-lo como um caractere normal antes da aplicação do comando. Agora ele disse para selecionar o símbolo antes de aplicar o comando, como por exemplo o negrito, que a gente acabou de verificar. Vamos fazer o teste? Então, primeiro, isto é, antes de aplicar o comando, eu seleciono o símbolo e agora sim eu vou aplicar o negrito como a gente tinha descrito. Pronto, agora o símbolo de fato ficou em negrito. Portanto, se a gente pegar a indicação da letra B, dizia: é possível aplicar os recursos de formatação, aplicar negrito, centralizar, etc., em um símbolo, bastando selecioná-lo como um caractere normal antes da aplicação do comando. Aí sim, basta selecionar esse símbolo antes da aplicação do comando e após aplicar o comando, como o caso do negrito, que ele vai de fato ficar em negrito esse símbolo. Então, a letra A não descrevia a opção correta, mas a letra B sim descreveu a opção correta que a gente queria para essa questão. Então, B já é a alternativa correta, como nós vimos na prática aí no Word 2013. Já marquei ela como certa para a nossa questão. Vamos ver por que as outras estão erradas. A letra C disse: é possível criar uma tecla de atalho para inserção de símbolo, desde que seja aberta a caixa de diálogo no momento de cada inserção. Não, nós podemos criar teclas de atalho, até mesmo, inclusive, para símbolos diretos, sem precisar que abra uma caixa de diálogo. Por exemplo, se o teclado numérico estiver ativado no teu computador, e tu pode ativar, dependendo do teu computador, com uma tecla chamada Numlock. Então, o meu teclado numérico está ativado, eu vou pressionar a tecla Alt, e agora eu vou pressionar 167 e vou soltar. E ele fez um determinado símbolo, que é aquele símbolo que aparece quando nós botamos primeiro, segundo, terceiro.
Observa, de novo, vou botar 2 e agora Alt 167 e ele aplicou um símbolo. Então, se a gente pegar a descrição da letra C, disse, é possível criar uma tecla de atalho para inserção de símbolos? É possível, até aí está correto. Desde que seja aberta a caixa de diálogo no momento de cada inserção? Errado, porque a gente pode aplicar essa tecla de atalho e inserir o símbolo sem precisar abrir uma caixa de diálogo adicional. Então, errado a letra C, porque não precisa necessariamente abrir uma caixa de diálogo adicional quando eu uso teclas de atalho. A tecla de atalho serve, inclusive, para o contrário, para não precisar abrir a caixa de diálogo. Letra D. É possível utilizar o clipart.com para inserir imagens sem haver conexão com a internet? Na verdade, agora, na versão 2013, observa, quando tu clica em inserir, não aparece mais a opção clipart que aparecia lá na versão 2010. Agora, para inserir cliparts ou imagens online, como ele sugeriu, tem um recurso na guia Inserir, dentro do grupo Ilustrações, chamado Imagens Online. Tu clica e ele vai acessar o recurso para acessar cliparts online, mas aí é necessário ter conexão com a internet. Então, se a gente pegar a descrição da letra D, está errada, porque é possível utilizar o clipart.com. Não se chama clipart.com no Word 2013, se chama Imagens Online. Já começa por aí. Então, é possível utilizar imagens online? Estaria certo, mas clipart.com está errado. Para inserir imagens sem haver conexão com a internet? Não, porque mesmo que fosse o recurso Imagens Online, seria necessário conexão com a internet. Errado a nossa letra D. Vamos observar agora a letra E. Não há possibilidade de ajustar uma tabela gerada por autoformatação. Sim, é possível ajustar uma tabela gerada por autoformatação. Vamos fazer o teste? Primeiro eu vou clicar aqui na guia Inserir do Word 2013, clicar aqui em Tabela e vou colocar aqui uma tabela com tantas colunas e tantas linhas. Depois que eu faço isso, eu posso selecionar a tabela. Aqui na guia Layout, nós podemos realizar algumas formatações. Inclusive, nós podemos realizar formatações automáticas para essa tabela. Só um detalhe, essa tabela é a tabela comum. Não é a tabela que ele sugeriu, porque ele disse, ó, gerada por autoformatação. Vamos ver que tabela é essa gerada por autoformatação. Acompanha. Ainda na guia Inserir, clico no botão Tabela e nós temos aqui tabelas rápidas, bem embaixo. Aí eu escolho uma tabela rápida. Vamos escolher aqui uma tabela mostrando ali um calendário, como eu acabei de mostrar. E dentro dessa tabela rápida, que é gerada então por autoformatação, ela é formatada automaticamente, nós podemos alterar a largura das colunas, largura das linhas, nós podemos mudar, sim, as formatações dessa tabela. Então, quando ele diz não há possibilidade de ajustar uma tabela gerada por autoformatação, sim, qualquer tipo de tabela que foi gerada por formatações automáticas podem ser ajustadas, podem ter suas larguras de coluna e alturas de linha totalmente ajustada, cores, planos de fundo, bordas, tudo isso pode ser ajustado dentro dessas tabelas, mesmo que tenham sido geradas por autoformatação. Então, errado realmente aí a letra E de Equador. Vamos voltar aqui só para lembrar, a nossa resposta para essa questão, de fato, ficou a letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma, para essa questão do Word 2013, bem interessante aí para o nosso estudo. Certo, pessoal? É isso que nós tínhamos para essa questão. Até a próxima. Bons estudos!